Bora então para mais um contexto, né? Terceira parte aqui do Evangelho de João. E vai nos dizer aqui, a partir do capítulo 9, onde nós paramos, vai falar sobre a cura de um cego de nascença. Então, Jesus ele viu um cego de nascença, né? E aí os discípulos perguntou para Jesus assim: Senhor, quem é que foi que pecou para que esse homem ficasse cego? Ele ou seus pais? E Jesus diz assim: olha, nenhum e nem outro. Isso aconteceu para que a glória do Senhor se manifestasse na vida desse homem. Então, Jesus ele vai pegar, cuspir no chão, fazer um barro com saliva e ungir os olhos do cego. E diz para ele assim: olha, vai, meu amigo, e lava-se ali no tanque de Siloé. Então, a partir do momento que aquele homem ele lava aquele barro, né, feito com saliva, dos seus olhos, aí ele passa a enxergar. Então, todos que conheciam aquele homem começam a olhar para ele e dizer assim: cara, mas aquele ali não era aquele homem que era cego, agora ele está enxergando. Então, o homem, né, foi indagado e perguntou assim: olha, quem é que te curou? E ele diz: olha, foi Jesus que me curou. Então eles levaram agora aquele homem até os fariseus. E isso era no sábado, quando Jesus curou esse homem. E aí o povo dizia assim: ah, eu sei que foi Jesus que curou esse homem aí, só que Jesus ele não guarda o sábado, né? Jesus não é um cara de Deus, era o boato que estava rolando. E aí muitos judeus não acreditavam que aquele homem fora cego. Então eles chamaram os pais desse homem. E aí, né, os judeus perguntaram: olha, seu filho era cego mesmo? Aí os pais dele vai dizer: olha, nós sabemos que ele é nosso filho, que ele era cego e que agora ele está enxergando. Agora, como foi que ele foi curado? Nós não sabemos. Pergunte a ele, ele já tem idade suficiente. Então, o homem, né? O homem, o ex-cego, agora ele ficou irritado, né? Ele ficou irritado e pergunta assim: olha, vocês querem ouvir de novo, né, essa mesma história que eu já contei? Será que vocês querem se tornar ali discípulos de Jesus? E aí os judeus vão dizer assim para ele: olha, você tem que dar glória a Deus, porque você está curado, e não dar glória a Jesus. E isso é uma coisa, né, muito interessante também, porque quem curou aquele homem foi Jesus. É através de Jesus que nós temos acesso a Deus. É isso que nós aprendemos no Evangelho. E agora, o que esse texto vai nos ensinar é isso, porque quando a gente dá glória a Deus, é comum dizer assim que todos os caminhos levam a Deus, que todo mundo tem seu Deus. Não, só existe um único Deus e um único intermediador que é Jesus. Então, aquele homem, aquele cego, ele estava dando glória a Jesus, mostrando assim: olha, eu dou glória a Jesus porque foi ele que me curou. Nós temos um único homem, um único intermediador que pode falar com o nosso Deus, o único Deus, que é Jesus Cristo. Então, os judeus vão dizer assim: olha, nós não queremos ser discípulos dele, não. Nós somos, né, discípulos de Moisés. Agora esse Jesus a gente nem sabe de onde veio. E o homem diz assim: olha, vocês não sabem de onde ele veio, mas ainda assim ele me curou. Né? Se Jesus, gente, não viesse de Deus, como que ele iria me curar? Aí os judeus ficaram irados, né? Os fariseus, eles disseram assim: olha, tu é nascido totalmente em pecado e está querendo ensinar algo a nós, sabe? Some daqui. Então eles expulsaram aquele homem ali da sinagoga. Aí Jesus depois vai encontrar com aquele ex-cego, vai perguntar para ele assim: olha, tu crê no Filho de Deus, homem? Ele vai dizer assim: eu creio em ti, Jesus, que tu és o Filho de Deus. E aquele homem na mesma hora recebe a salvação. Jesus ele vai dizer assim: olha, eu vim para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então os fariseus ficaram ofendidos com aquela palavra ali, mas Jesus ele vai completar dizendo o seguinte: olha, porque vocês dizem que enxergam, vocês estão em pecados. Porque se vocês dissessem que não enxergam, aí vocês não teriam pecado. Porque enxergando fisicamente, vocês não estão olhando e me vendo como filho de Deus, enxergando as obras que eu faço e não vendo que eu faço as obras pela mão de Deus, então vocês se fazem cegos espiritualmente por causa disso. É isso que Jesus queria dizer. Jesus vai dizer: olha, eu sou o bom pastor. Essa é uma passagem também que somente é falada, né, por João. Somente João vai falar sobre essa passagem do cego de nascença. Outra passagem também, né, vai falar sobre o bom pastor. Somente
É somente João que fala, né, sobre essa passagem, que vai dizer assim, olha, quem não entra pela porta é ladrão. As ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. O pastor vai adiante e elas o seguem. Todos que vieram antes de Jesus eram ladrões. E aí aquele texto muito conhecido que a gente, né, ouve sempre na igreja, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E a gente diz assim, ó, gente, o diabo ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Quando na verdade o texto bíblico está dizendo para a gente de um falso pastor, de alguém que não tem amor pelas suas ovelhas. É esse que é um ladrão, é esse que está roubando as ovelhas do Senhor. É disso aqui que o texto está dizendo para nós. E Jesus completa, olha, eu vim para que as ovelhas tenham vida e elas tenham em plenitude. O mercenário não é pastor de ovelhas. Jesus diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Eu entrego a minha vida para retomá-la. Então, assim, embora nós temos pastores, homens de Deus pelas nossas vidas, só existe um único pastor dono de todo esse rebanho. Então, a gente não tem que se dizer que eu tenho membros, né, ou eu tenho ovelhas, por causa que um dom que Deus pra gente, né, o dom que Deus dá pra gente só atrai as pessoas, mas não tem que atrair pra gente, tem que atrair para Cristo. Jesus é o nosso único pastor. E os judeus eles se dividiram, né, entre os que criam e os que não criam em Jesus. Estava agora para celebrar a festa da dedicação. Jesus caminhava no Pórtico de Salomão e insistiram para Jesus dizer que ele era o Cristo. Jesus diz que eles não criam porque não eram as suas ovelhas. E Jesus diz, olha, ninguém pode arrancar minhas ovelhas da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E aí nesse momento eles tentaram apedrejar Jesus. Diziam que Jesus blasfemava quando dizia que ele é o próprio Filho de Deus. E Jesus vai dizer assim, olha, está escrito, velho. Está escrito assim, olha, vós sois deuses. Então, meus irmãos, acreditem em mim, não somente pelas minhas palavras, mas pelo menos pelas obras que eu faço. Mas ainda assim, eles, né, não ouviram Jesus e tentaram prendê-lo. Agora, no outro cenário, Jesus estava aqui onde João batizava. E muitos vinham até Jesus e diziam que João não realizou nenhum sinal, mas todavia tudo o que ele disse sobre Jesus estava se cumprindo. Então olha a importância de João, não fez nenhum sinal, mas obedeceu de modo integral. Ele obedeceu em tudo aqui e ele cumpriu o seu papel, mesmo não realizando grandes milagres. Um amigo de Jesus chamado Lázaro estava doente, né? Maria, sua irmã, Maria, irmã de Lázaro, era aquela mesma mulher, nós falamos em evangelhos passados, né? Que essa passagem, quando uma mulher ela derrama lágrimas ali aos pés de Jesus, depois enxuga com seus cabelos. Essa mulher aqui é a Maria, a mãe de Lázaro. João vai explicar isso pra gente. E aí Maria, né, ela vai questionar isso. Jesus vai ficar sabendo que Lázaro estava doente. E Jesus vai dizer, olha, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus. E Jesus ficou mais 2 dias onde ele estava ali. Então chamou os discípulos para eles voltarem para a Judéia, para onde ali estava Lázaro, né? Na região da Judéia ficava ali a cidade de Betânia. E os discípulos disseram assim, Senhor, mas há pouco tempo tentaram matar o Senhor ali. Sabe? Depois que passou 2 dias da notícia que Lázaro tinha ficado doente. Então, Jesus agora decide ir para Betânia, que ficava na região da Judéia. Só que eles estavam querendo matar Jesus há pouco tempo atrás. Então os discípulos não entenderam isso, né? E Jesus vai dizer assim, olha, vamos porque Lázaro dorme, né? E aí os discípulos disseram assim, mas então se ele está dormindo, pô, deixa ele lá, né? Só que Jesus depois disse claramente para eles, meus irmãos, Lázaro morreu. Então, nisso, Tomé ele vai se levantar e diz assim, olha, irmãos, vamos então para que a gente morra com ele. Porque na real eles não estavam entendendo, né, o que Jesus iria fazer ali. Eles ainda não entendiam que Jesus ele é a própria vida. Então, quando Jesus chega ali próximo a Betânia, Lázaro havia 4 dias que havia sido morto. Havia ali um grupo de judeus e outras mulheres que estavam pranteando juntamente com Marta e Maria. Marta, sabendo que Jesus estava por vir, ela corre até Jesus antes dele chegar no vilarejo onde eles estavam. E aí ela vai dizer assim, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus vai dizer Aliás, Maria continua dizendo, olha, mas mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. E aí Jesus diz para ela, olha, teu irmão vai ressuscitar, Marta. E ela diz assim, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia.
E Jesus disse para ela ainda mais: olha, Marta, entenda uma coisa, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim jamais morrerá. Tu crê nisso, Marta? E ela diz: eu creio, Senhor. Então ela vai, sai correndo, volta para casa. E ela chama Maria em particular e diz que Jesus estava chamando a ela. Então Maria agora sai correndo. Alguns judeus ali vão atrás, pensando que ela estava indo no túmulo, né, de Lázaro, chorar ali por ele. Só que ela vai ao encontro de Jesus. E quando ela encontra com Jesus, ela faz a mesma pergunta para Jesus, dizendo: olha, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí nesse momento, a Maria começou a chorar, os judeus que estavam com ela também choravam. E naquele momento Jesus teve compaixão deles e Jesus chorou. Aí acontece que Jesus ele chega até ali onde estava o sepulcro, onde Lázaro estava morto, e Jesus vai dizer assim: olha, tira a pedra daí. Marta diz assim: olha, Senhor, mas já cheira mal. E Jesus: não, faz isso. Ela diz assim, ele diz para ela: mulher, eu não te disse que se tu crês, tu verás a glória de Deus? Então começa a crer, tem uma atitude agora. E aí rolaram a pedra. Jesus ele faz uma oração dizendo: olha, graças te dou, porque eu sei que tu me ouves, Senhor. E ele disse: olha, Lázaro, vem para fora. E aí naquele mesmo momento Lázaro sai, né? Ele sai ali com os pés e as mãos atadas, com faixa de linho e o rosto envolto com um pano. E aí Jesus diz assim: olha, retirai todas essas faixas e deixa ele ir. Então Lázaro ressuscita. Alguns judeus que estavam ali, vendo toda aquela cena, creram em Jesus e foram falar com os fariseus. E aí os fariseus ficaram indignados. Em vez de dar glória a Deus, o que eles fizeram? Eles convocaram todo o sinédrio para se reunirem. E eles se reuniram e disseram assim: olha, se a gente deixar esse homem continuar a pregar, a realizar milagres, todo mundo vai acreditar nele, né? E os romanos vão vir, vão tomar o nosso lugar com a nossa nação. Aí se levantou um sumo sacerdote ali da época, chamado Caifás, e ele vai dizer assim: olha, é melhor que morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação. E isso ele não estava querendo dizer dele, né? Ele morreria pela nação, mas ele dizia que Jesus morreria por toda a nação judaica. Era necessário que Jesus morresse por toda a nação judaica. Então, Jesus ele passou a não andar mais livremente entre os judeus porque eles queriam matá-lo, né? Abertamente. Muitos judeus que foram a Jerusalém em detrimento da Páscoa queriam ver Jesus, e os chefes dos sacerdotes deram ordens para que, se alguém o visse, que denunciasse. Então já estava todo mundo sabendo. Os chefes dos sacerdotes, os fariseus já disseram: oh, se alguém vê Jesus, fala que a gente vai prender ele e a gente vai, né, crucificar ele. Pronto, mas antes disso Jesus ainda está, né, ali em Betânia, e ele vai fazer um jantar ali com Lázaro. Lázaro vai estar à mesa. Maria então pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Essa é uma cena, né, que não fala a ordem aqui, mas nós lemos aqui no texto passado aqui, sobre essa mesma cena acontecendo. E agora a Bíblia, né, os textos não estão numa ordem seguida, né, cronologicamente. Mas aqui está falando de Maria, né, que foi ela que fez isso. Ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, e a casa sentiu alguma fragrância daquele bálsamo. Aí nós sabemos, João ele relata aqui no seu evangelho, que foi Judas que se levantou dizendo: olha, por que não se vendeu por 300 denários esse perfume e deu todo o dinheiro aos pobres? E Jesus vai dizer assim: olha, os pobres vocês têm com vocês todos os dias, mas eu nem sempre tereis. Os judeus que estavam ali dentro daquela casa, eles vieram, né, não só para ver Jesus, mas também a Lázaro. E os chefes dos sacerdotes tramavam matar a Lázaro, porque muitas pessoas estavam crendo em Jesus por causa de Lázaro, porque viram a ressurreição dele. E eles não estavam querendo perder membros para Jesus. Não estavam querendo perder pessoas para Jesus. Então, um outro cenário agora vai falar sobre a entrada profética aqui de Jesus em Jerusalém. O povo pegou ramos ali, é uma passagem que todos os evangelistas eles relatam. Essas passagens que a gente leu aqui de Lázaro, de Marta e Maria, somente João conta. Eu estou esquecendo de falar isso, mas a morte de Lázaro, o encontro ali com Marta e Maria, é somente João que relata. E essa passagem aqui de Jesus entrando em Jerusalém, né, quando eles pegaram ramos de palmeiras, saíram ao encontro exultando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel, né? Com Jesus montado num jumentinho chega ali, né, como havia profetizado o profeta Zacarias. Então essa passagem aqui ela é relatada pelos 4 evangelistas.
E os fariseus comentavam assim, olha, é inútil a gente tentar impedir as pessoas, está todo mundo indo até ele. Aí chegou aqui em Jerusalém alguns gregos, né, que desejavam ver Jesus. Aí eles falaram com Filipe, e Filipe falou com André, e chamaram Jesus para conversar com eles. E Jesus, conversando com eles, disse o seguinte, olha, se o grão de trigo ele não cair na terra e não morrer, ele não pode produzir frutos. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. E Jesus diz, olha, minha alma está perturbada, direi, Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Então uma voz do céu disse, eu glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. Uns disseram que foi um trovão, outros disseram que um anjo falou com ele. E Jesus diz, olha, o príncipe desse mundo será expulso. Quando eu for levantado na terra, atrairei todas as pessoas para mim. Enquanto vós tendes a luz, cresce na luz, para vos tornares filhos da luz. Então, muitos creram, muitos não creram ainda, mesmo assim, muitos não creram ainda em Jesus para cumprir o que disse o profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Também disse Isaías, olha, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e nem se convertam, e eu os cure. Então, mesmo vendo sinais, mesmo ouvindo as palavras, muitas pessoas não estavam crendo, mas tudo isso aconteceu e isso já foi predito pelos profetas ali no passado. Caminhando aqui para o final já, vai dizer, olha, muitas autoridades creram em Jesus, mas não declaravam sua fé para não serem excluídos da sinagoga, pois eles amaram muito mais as honras dos homens do que a glória de Deus. Então, muitos não queriam perder seus lugares nas sinagogas, não queriam declarar sua fé. E assim acontece até hoje, né? A gente não quer declarar nossa fé em Jesus para não perder certas amizades, para, né, não querer agora ter um comportamento agora, né, observado pelas pessoas, porque você tem uma coisa que as pessoas observam, é as atitudes de um crente. Se o crente faz algo de errado, todo mundo fala, pô, mas tu não é crente, velho? Você não é crente? Então muitas pessoas, elas não estavam declarando sua fé abertamente, porque elas não queriam perder sua liberdade, seus privilégios. Jesus diz, olha, todo aquele que crê em Jesus não permanece nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Quem julga é a própria palavra que eu preguei contra eles. E para fechar agora, né, fala de Jesus lavando ali os pés dos discípulos. Jesus sabia o tempo inteiro quem é que ia trair ele, que era Judas. Mas Jesus ele vai se levantar, ele vai tirar sua capa. Essa passagem também, detalhadamente aqui, é somente João que relata de Jesus lavando os pés dos discípulos. Então, ele pega a sua capa, Jesus pega a sua capa, pega uma toalha, bota em volta da cintura e ele vai caminhar para poder lavar os pés dos discípulos. Quando Jesus faz isso, Pedro ele vai dizer o seguinte, olha, jamais tu vai fazer isso, não vai lavar meus pés não, Jesus. E Jesus diz assim, olha, se eu não fizer isso, tu não tem parte comigo. Então Pedro na mesma hora ele muda de ideia e diz assim, olha, Senhor, então não lava só meus pés não, lava minha cabeça, lava meu corpo inteiro. E Jesus diz assim, olha, quem está sujo não necessita de outra coisa a não ser somente lavar os pés. Então Jesus ele lava os pés, depois ele vestiu a sua capa, sentou-se à mesa e disse assim, olha, eu lavei os vossos pés, assim também lavem os pés uns dos outros. Se praticardes esses ensinamentos, abençoado sereis. E aqui a gente finaliza, paramos aqui no capítulo 13 aqui do Evangelho de João e já a gente volta aí com a seguinte parte. Deus abençoe a todos, em nome de